adaptações e conquistas pessoais favorece o desenvolvimento deste traço. Vamos delinear agora alguns traços da personalidade que já emprega a coragem evolutiva mental somática nas suas ações. Manifestação predominante pelo mental soma, discernimento em alta. Utilização corrente do cérebro encefálico, instintos dominados. Ações centradas prioritariamente no Polikarma. Vivência prática da cosmoética avançada. Autoconscientização multidimensional avançada. Coragem cosmoética permanente. Podemos observar comparativamente os traços de personalidade nos 3 tipos de coragem. Coragem consciencial bruta, manifestação padrão pelo vigor físico. Coragem evolutiva, manifestação alternante entre emoções, sentimentos e discernimento. Coragem evolutiva mental somática, manifestação predominante pelo mental soma, discernimento em alta. Coragem consciencial bruta, utilização predominante do subcérebro abdominal, ação pelos instintos. Coragem evolutiva, utilização alternada do cérebro encefálico e subcérebro abdominal, recaídas. Coragem evolutiva mental somática, utilização corrente do cérebro encefálico, instintos dominados. Coragem consciencial bruta, ações centradas prioritariamente no egokarma/grupokarma esboçante. Coragem evolutiva, mais resolvido com o egokarma, grupokarma atuante, polikarma esboçante. Coragem evolutiva mental somática, ações centradas prioritariamente no polikarma. Coragem consciencial bruta, vivência marginal à cosmoética. Coragem evolutiva, melhor noção da cosmoética. Coragem evolutiva mental somática, vivência prática da cosmoética avançada. Coragem consciencial bruta, ausência de autoconscientização multidimensional. Coragem evolutiva, autoconscientização multidimensional relativa. Coragem evolutiva mental somática, autoconscientização multidimensional avançada. Coragem consciencial bruta, coragem baseada na exacerbação emocional. Coragem evolutiva, altos e baixos na coragem pessoal. Coragem evolutiva mental somática, coragem cosmoética permanente. Seja qual for a nossa posição em relação a essas classificações da coragem consciencial, é importante compreender que todos estamos sujeitos a certos erros. O medo de errar, de tentar, que caracteriza a covardia evolutiva, acaba com a possibilidade de êxito na execução da programação existencial e mantém a consciência estagnada evolutivamente. Enquanto a pessoa esperar que todas as condições estejam propícias, nunca fará nada. Melhor é adaptar-se e trabalhar dentro das possibilidades, sem inibições ou constrangimentos desmotivadores. Aprender a produzir com os elementos que temos à mão é uma questão de inteligência. Marina Tomás, Verbib. 31. A coragem é o instrumento prático da consciência para a autossuperação de provas ou testes multidimensionais. Para aqueles que argumentam que não têm as condições necessárias para poder trabalhar na própria evolução, vale analisar o exemplo na matéria publicada na revista Veja de 31 de maio de 1995 sob o título Muti nas Alturas. Uma escocesa, de nome Paula Dishon, sofreu um acidente de motocicleta 2 horas antes de embarcar num Boeing 747 da British Airways, rota Hong Kong, Londres, em 20 de maio de 1995. Como não teve ferimentos físicos visíveis, apenas algumas dores da queda, sacudiu a poeira do corpo e embarcou mesmo assim. Durante o voo, Paula começou a passar mal. A tripulação perguntou entre os passageiros se havia algum médico a bordo e 2 passageiros se apresentaram, os médicos britânicos Tom Long e Angus Wallace, cirurgiões de guerra. Passado algum tempo do primeiro diagnóstico e da imobilização de um braço, as comissárias de bordo notaram que houvera uma piora do estado de Paula, que apresentava fortes dores no peito e mal conseguia respirar. Após um segundo diagnóstico, os médicos perceberam que teriam que operá-la em pleno voo, devido a 2 costelas quebradas que perfuraram a pleura do pulmão direito. Foram utilizados os seguintes instrumentos na cirurgia: bisturi e injeção analgésica da caixa de primeiros socorros, conhaque francês Courvoisier no lugar de analgésicos e éter, garfos e facas em vez de pinças, cabide de arame desdobrado, tubos de borracha da máscara de oxigênio e uma pequena lapiseira desmontada em vez de catéter,
Uma garrafa plástica de água mineral funcionando como bomba de sucção e fita adesiva. Segundo a reportagem, a escocesa Paula Dishon só não morreu porque topou com a coragem, destreza e criatividade dos dois médicos. Na opinião do médico Milton Glaser, do pronto-socorro do Hospital de Clínicas de São Paulo, apenas ínfima parcela dos médicos está preparada para agir em situações de improviso. No Brasil, menos de 1%. Interessa observar a ousadia, o destemor, a iniciativa e a criatividade para resolver uma situação crítica. O exemplo que podemos trazer para nossa evolução é, justamente, a capacidade de trabalhar sem esperar que tudo esteja propício para começar, buscar a realização da programação existencial com as condições disponíveis. A consciência que é responsável por alguma tarefa evolutiva, até as últimas consequências cosmoéticas, desenvolve a coragem consciencial. Quadro comparativo das posturas. A partir do que foi abordado até o momento, podemos estabelecer um quadro comparativo entre a coragem consciencial evolutiva e as atitudes estagnadoras. Neste quadro síntese podemos reconhecer os atributos discutidos até este momento e alguns que serão apresentados nos 2 capítulos finais. Convidamos o leitor ou leitora a uma reflexão sobre os itens apresentados nas 2 colunas. Mesmo se houver alguns itens em que seu desempenho não esteja claramente em uma ou outra coluna, procure classificar em qual prepondera, no coluna da direita ou da esquerda. Se na análise de algum item você achar que está no meio, é melhor enquadrar-se na da direita. Esta análise poderá ajudá-lo a compreender quais são os pontos a serem melhor trabalhados. Coragem consciencial evolutiva. 1. Agressividade controlada. 2. Determinação, força de vontade. 3. Comunicação franca, sinceridade. 4. Mudança de opinião com base em fatos. 5. Fraternismo. 6. Postura de igualdade. 7. Visão de conjunto, visão curva. 8. Valores em renovação, criatividade. 9. Metas determinadas. 10. Comportamento alerta, acuidade. 11. Autocrítica lúcida. 12. Renúncia/confiança nos amparadores. 13. Atitudes globais policármicas. 14. Ambiguidade sadia, flexibilidade. 15. Observar e agir de maneira clara. 16. Produtividade consciencial positiva. Atitudes antievolutivas estagnadoras. 1. Agressividade descontrolada, ou reprimida. 2. Dúvida, fraqueza interior. 3. Timidez, demagogia. 4. Radicalismo ou pusilanimidade nas opiniões. 5. Ressentimentos, autoculpa. 6. Postura superior ou inferior. 7. Visão parcial egoica, visão linear. 8. Estruturas cristalizadas do ego. 9. Obstáculos intransponíveis. 10. Apatia e desinteresse, negligência. 11. Heterocrítica onipresente. 12. Posse, preservação do status quo. 13. Atitudes sectárias egocármicas. 14. Ambiguidade demagógica. 15. Espreitar e agir sorrateiramente. 16. Produtividade consciencial inexistente. Capítulo 7. Coragem evolutiva e mudança comportamental. A responsabilidade da mudança cabe a nós. Isso significa combater os assassinos de ideias que correm para matar qualquer nova sugestão alegando a sua impraticabilidade, enquanto defendem seja lá o que for que exista como prático, não importa quão absurdo, opressivo ou inviável possa ser. Alvin Toffler. Até agora, ressaltamos 3 tipos de impulsos básicos na manifestação das consciências. 1. Preservação da vida. É o instinto de sobrevivência, base do sistema de defesa do medo. 2. Socialização. Necessidade de se relacionar e ser reconhecido, de trocar experiências e afeto com os outros. 3. Evolutivo. Impulso à renovação dos hábitos e melhoria de desempenhos pessoais.
A repetição dos mesmos tipos de experiências satura a consciência, fazendo-a sentir a necessidade de mudança. Segundo a predominância de cada impulso, se estabelece o conjunto de valores de uma pessoa, que por sua vez, determinam suas prioridades e escolhas. A consolidação das mudanças comportamentais mais positivas ocorre efetivamente quando há um alinhamento entre a coragem e a renovação dos valores evolutivos do indivíduo. Sem conhecer a origem das prioridades, ou princípios pessoais envolvidos, a coragem pode tornar-se improdutiva. Por isso, conhecê-los é tão importante. Quando a pessoa, motivada pelo desejo de evoluir, se defronta com os conflitos íntimos decorrentes do choque entre os próprios valores, derivados dos diferentes impulsos e, não raro, contrapondo-se uns aos outros, sente a dificuldade de sustentar as mudanças propostas. Percebe, na prática, que os verdadeiros obstáculos à evolução estão dentro dela mesma. Por exemplo, se uma pessoa decide mudar de cidade porque chegou à conclusão de que o novo local vai favorecer a realização de suas metas evolutivas e, em contrapartida, se vê em crise para afastar-se das pessoas queridas, está ocorrendo um confronto entre os valores derivados de seus impulsos evolutivo e de socialização. Aquele que for mais forte vai determinar a escolha final. Como podemos observar, os comportamentos de uma pessoa derivam dos seus valores, sejam os intrínsecos, dela mesma, ou aprendidos, influência mesológica. Modificar um comportamento não é o mesmo que mudar um valor intrínseco. Pode ser simplesmente uma troca de reflexos condicionados, muitas vezes, tendo a repressão como base. Existe uma diferença clara entre reeducar e reprimir comportamentos. A reeducação consiste na compreensão e atualização dos valores pessoais que sustentam os comportamentos indesejados. Trabalhar com as causas para renovar efeitos. O reconhecimento dos valores determinantes de nossas atitudes cria um sistema de referência interno, dando maior segurança à renovação pessoal. A repressão, refreamento dos próprios impulsos, ocorre pela adoção de posturas desconectadas com os valores intrínsecos, em que a pessoa adota um modelo de comportamento pronto, segundo um sistema de referência externo, isto é, a opinião dos outros. Esta condição cria o comportamento condicionado, quando a pessoa age sem pensar na razão de estar fazendo aquilo. A reeducação liberta a consciência. O fortalecimento do sistema de referência interno cria condições sustentáveis para a expansão da coragem. Quanto mais sólidos os princípios pessoais, mais a coragem evolutiva se fortalece. Quando não se identifica com clareza o ponto de mudança a ser trabalhado, dentro do próprio micro-universo, podem ocorrer erros de interpretação e transferências de responsabilidades que em nada vão ajudar na solução dos problemas, pois não tratam a causa real. Importa também não confundir as renovações lúcidas de comportamento com qualquer outro tipo de mudança superficial, de endereço, de companhias, de profissão, caracterizando apenas a fuga de situações não resolvidas que, provavelmente, se repetirão, porque a causa está dentro da própria consciência. Quando significativamente positivas, as modificações dos padrões de pensamentos e sentimentos são realmente complexas, difíceis e exigem melhor dos nossos esforços. Por isso, requerem coragem. A manutenção destas renovações pensênicas exige atenção e organização. A autopesquisa madura ajuda a manter a motivação, a energia empregada após a decisão para a execução dos planos propostos. Neste caso, a coragem retrata a ambiguidade sadia, a necessidade de interagir e ao mesmo tempo sobrepairar a opinião pública, sem comprometer a realização das metas. Há fatores que dificultam a implementação de condutas mais produtivas evolutivamente. Vamos analisar como a coragem pode auxiliar na superação desses fatores. Superação dos fatores dificultadores. Entre os fatores que dificultam a mudança, o principal é justamente a dificuldade de trabalhar consigo. Quando estamos predispostos a implantar renovações íntimas, já iniciamos a solução dos problemas ligados à nossa evolução. Entretanto, quando esta predisposição é da boca para fora, sem uma intenção verdadeira, tem-se, no máximo, soluções paliativas. Os fatores dificultadores para a implementação das mudanças comportamentais geralmente apresentam três vertentes: a influência da emocionalidade,
a renovação das redes sinápticas, e as redes de retenção evolutiva. Dominando a emocionalidade. A emocionalidade é o nó górdio para a maioria. A instabilidade emocional na hora de decidir, por exemplo, torna a qualidade do resultado imprevisível ou de baixa confiabilidade. Para a terapeuta Susan Forward, poucas coisas são mais estressantes do que tomar uma decisão importante na nossa vida. Verbib. 12. Se o indivíduo diagnostica e reconhece uma dificuldade pessoal é porque já tem condições de superá-la. Se já consegue encarar o problema com razoável racionalidade, poderá traçar uma estratégia de ação. A coragem atua como elemento de pacificação ao enfrentar-se os momentos de escolhas mais críticas. A influência da emocionalidade na implantação de novos comportamentos está relacionada com o domínio que a consciência tem sobre seus veículos de manifestação. Analisemos este aspecto, observando cada um desses veículos. Mental soma. A falta de informações ou de controle, lucidez, cria as brechas para alternância entre euforias desequilibradas e inseguranças quanto aos resultados esperados. As diretrizes de ação para os demais veículos são confusas, e estes, por vez, tendem a reforçar esta falta de controle. Psicossoma. Salienta o processo emocional, tornando-se mais exacerbado quanto menor a lucidez da consciência. As informações vindas do mental soma sofrem um afunilamento, o que tende a reforçar o estado de desequilíbrio. Energossoma. Predominância do chakra cardíaco, centro de energia do holochakra ligado ao processo emocional, monopoliza a energia dos demais chakras. A pessoa tende a apresentar rompantes de vitalidade, dispersando energias, para depois sentir-se esgotada, descompensada energeticamente. Soma. Sofre o efeito das dificuldades apontadas nos outros três veículos. A consciência tende a ser mais impulsiva, agindo por instinto. Por vezes produz muito, em outros momentos, perde rendimento e qualidade em suas tarefas. Se a potencialidade da consciência está diretamente relacionada à anti-emocionalidade, o controle do fator emocional, a estabilidade dos pensenes mantém mais constante o discernimento e, consequentemente, a produtividade. Vivemos em um planeta em que a maioria dos habitantes prioriza as emoções acima de qualquer contexto. Segundo Vieira, para controlar a emotividade, o ideal é viver pensando e pensar vivendo, utilizando a máxima lógica possível, sem tentar desvincular os elementos que compõem o pensene, ou seja, concatenando adequadamente a razão, o sentimento e as energias, com equilíbrio. A racionalidade e a hiperacuidade facilitam a colocação dos pingos nos is, dando a cada coisa o peso e o valor real. O exercício do autoaprendizado requer atenção, dia após dia. Só podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas podemos fazê-lo cada dia melhor. Refazendo as redes sinápticas. Outra dificuldade para implementar e manter as mudanças é a fixação das sinapses novas referentes aos comportamentos desejados. As redes sinápticas ou as conexões que se estabelecem entre os nossos neurônios, células nervosas, são formadas por estímulos recebidos ou comandos desencadeados pela vontade da consciência. Quanto mais vezes é repetido um pensamento ou ação, maior é a fixação da rede sináptica responsável por esta manifestação. Por isso, quanto mais repetimos uma ação, mais facilidade temos para executá-la. Por outro lado, quanto maior o tempo de manutenção de uma postura, mais difícil é a modificação da mesma. Na mudança, precisamos nos acostumar a pensar de modo diferente, olhar as coisas sob novos prismas, procurar novos enfoques, para assim criar novas sinapses. Se passamos décadas mantendo e alimentando o mesmo tipo de comportamento, não podemos superá-lo em um dia. Habituamo-nos a certos estímulos. Por isto, saber o que precisa melhorar é um grande passo, porém não é suficiente para alterar um comportamento. A consciência já identificou o ponto de mudança, mas seus veículos de manifestação, ainda acostumados ao padrão antigo, têm a tendência de repetir o mesmo comportamento, pois não estão atualizados ou adaptados. Esta atualização pode levar algum tempo, conforme o nível de vontade aplicada para a autossuperação. Por exemplo, a pessoa após parar de fumar ainda levará algum tempo para superar o impulso e a vontade do vício, pois a mudança de hábito vai repercutir em todos os seus veículos. Verbib.
45. Vejamos. 1. Soma. A cobrança cerebral do estímulo químico do cigarro, por exemplo, a nicotina, dependência química. 2. Holochakra. A cobrança de possíveis consciências extrafísicas acostumadas àquele padrão energético. O bloqueio do cardiochakra, habitual de quem fuma, dificulta o equilíbrio emocional, carência energética. 3. Psicossoma. O hábito psicológico ou emocional do cigarro, gerado pela insegurança, ansiedade ou outros estados emocionais alterados, dependência psicológica. 4. Mental soma. O hábito consolidado de pensar em fumar. O monoideísmo ou ideia fixa. Há quem programe o despertador para fumar de madrugada, bloqueio mental. Todos estes impulsos condicionados pressionam a consciência ao retrocesso. Fato análogo acontece quando tentamos modificar um comportamento mais antigo. Mudar comportamentos significa renovar a geração dos pensenes. Esta renovação vai, pouco a pouco, refazer as redes sinápticas. A vontade é o elemento desencadeador do pensene, logo, comanda o ritmo da mudança. A alteração das redes sinápticas exige firmeza e perseverança na manutenção dos novos hábitos. Superando os surtos de imaturidade. Surto de imaturidade é a volta a comportamentos sediços, ultrapassados, não raro alimentados por assediadores interessados na manutenção de antigos padrões comportamentais. Estes surtos se tornam mais frequentes quando a consciência se aproxima dos próprios gargalos evolutivos, onde a pressão energética contrária à mudança, contrafluxo, se faz mais forte. É um ponto em que a coragem evolutiva é primordial. A duração desses surtos pode ser curta, quando a percepção imediata do retrocesso permite a recuperação mais rápida da lucidez sobre a meta programada, ou longa, chegando a levar uma vida inteira, quando a recuperação da melhor lucidez só ocorre após a desativação do soma. Neste caso, a melancolia extrafísica é praticamente inevitável. Normalmente ocorrem durante a fase de transição entre o antigo referencial de vida e o novo que se está tentando implantar. O primeiro sinal é uma sensação de desconforto. A pessoa sente-se deslocada, sem reconhecer o próprio espaço. Depois, entra numa crise de identidade, não reconhecendo a si, ou quais são seus valores reais. Neste momento de fragilidade, é comum haver saudosismos e evocações assediadoras, que reforçam as redes sinápticas anteriores. Os surtos de imaturidade podem ser desencadeados por 4 fatores básicos. 1. Incerteza quanto ao resultado futuro. Embora a expectativa seja positiva, há um percentual de incerteza quanto aos resultados propriamente ditos. O fator emocional aumenta esta incerteza e insegurança, iniciando um processo subliminar de autoassédio. 2. Apego aos ganhos secundários da situação anterior. A consciência começa a se recordar apenas dos momentos agradáveis da situação anterior, potencializando suas carências, e esquece dos reais motivos que desencadearam a tomada de decisão em busca dos ganhos evolutivos almejados. 3. Atuação de assediadores extrafísicos. O autoassédio, agora mais intenso, abre as portas para o heteroassédio. Aqui, atuam 2 tipos de consciências extrafísicas assediadoras, aquelas ligadas à própria pessoa, interessadas em mantê-la no patamar antigo, conservando sua fonte de energias, e as ligadas às pessoas próximas, devido ao receio de que a mudança traga renovações capazes de diminuir o controle que possuem sobre estas. 4. Atuação das pessoas próximas. A família e as amizades em geral, acostumadas e acomodadas ao antigo referencial, começam a reclamar da mudança. O exemplo positivo e o esforço pela melhoria incomoda e constrange, porque mostra que, se a pessoa pode mudar, então eles também podem. Isto significa ter que sair da passividade do subnível. As cobranças sobre os novos hábitos adquiridos e a chantagem emocional são comuns nestes casos. Estas pessoas também podem atuar como inocentes úteis, marionetes, dos assediadores extrafísicos. O esquema abaixo ilustra a condição do surto de imaturidade, caracterizada pela turbulência ocorrida no período de transição de uma condição conhecida, porém menos evoluída, para uma condição melhor, porém desconhecida.
Figura 1. Surtos de imaturidade. No surto de imaturidade, a pessoa que, no começo, estava firme nos propósitos pessoais, começa a vacilar. Neste momento, o que era óbvio passa a não ser, aquela ideia brilhante parece confusa, o movimento de mudança sua egoísta e radical, as cobranças aumentam e são associadas a evocações de erros passados, e o que estava certo e coerente torna-se incerto e precipitado. Atua o mecanismo de defesa do ego da regressão, caracterizado pela volta a um comportamento antigo, readmitido pela circunstância, para aliviar a tensão do período de turbulência. Ao sentir-se pressionado, procura fugir através das mais diferentes falácias, sem maiores reflexões, agindo por impulso. Outra situação desencadeadora da volta ao antigo padrão é o receio do contrafluxo decorrente da poeira levantada. A pessoa alega que deveria estar fazendo algo errado pois diferentes problemas afloraram e, quando recuou, tudo voltou ao normal. Este é o autoengano da consciência que encontra uma justificativa para fugir do autoenfrentamento. A sistematização sugerida no capítulo anterior pode servir de vacina para os surtos de imaturidade. Para isso, deve ser minuciosa e, preferencialmente, feita por escrito. Isto pode parecer exagero, mas na prática, é uma forma de não perder a clareza das coordenadas estabelecidas. O plano de renovação, quando não anotado, é facilmente distorcido nos instantes de maior pressão emocional. Não há receita padronizada para superar os surtos de imaturidade. A decisão ocorre no íntimo da consciência. A coragem que mantém a determinação e a máxima isenção emocional possível são as melhores ferramentas. Em respeito cosmoético à liberdade de ação e aprendizado, nossos amparadores ficam na condição de espera de nossa decisão. Desfazendo as redes de retenção evolutiva. A interdependência de todas as coisas é uma realidade de difícil contestação. As constantes trocas de informações veiculadas através das energias, decorrentes das manifestações de uma consciência, geram conexões dos mais variados tipos e formas. Estas interações regem certas leis de causa e efeito, atuantes sobre a liberdade das ações individuais e coletivas, que podem se configurar em redes de retenção evolutiva. Vieira aponta 5 tipos de redes interativas básicas passíveis de conter o desenvolvimento da consciência. 1. Afetiva, as ligações ou laços afetivos. 2. Egokármica e grupokármica, o egoísmo e a convivência grupal. 3. Energética, os pensenes e os acoplamentos energéticos. 4. Mnemônica, as situações vividas em seu passado. 5. Cosmoética, a moral vivenciada. Vamos procurar desenvolver a proposição de Vieira buscando enfocar a aplicação da coragem no rompimento dessas redes de retenção. 1. Afetiva. Refere-se ao nível alcançado de maturidade e manifesta em nossos afetos e desafetos, as ligações estabelecidas com outras consciências. Os sentimentos, sejam bons ou ruins, sempre estreitam essas ligações. A qualificação e a proximidade da relação só pode ser melhorada se houver esforço para a compreensão apaziguadora dos conflitos interpessoais. Quanto maior a maturidade da relação, maior a liberdade dos envolvidos. O sentimento de mágoa ou ressentimento e a posse, traduzida em reações de ciúme e controle, comum nos relacionamentos afetivos, castram a liberdade da consciência. Não somos donos uns dos outros, apenas compartilhamos temporariamente certas experiências. Esta constatação não deve ser fonte de constrangimento ou intranquilidade, mas de libertação. As relações mais difíceis requerem renúncia e perdão. Abrir mão do próprio ego é a única maneira de descobrir, pouco a pouco, o amor puro. Quando a consciência começa a respeitar a individualidade dos outros, sem alimentar qualquer sentimento de posse, fortalece a coragem evolutiva. A necessidade de controle sobre outrem vem no medo da solidão ou da perda. Paradoxalmente, os afetos mais duradouros são aqueles que apresentam maior percentual de liberdade recíproca. Até a vivência do amor mais maduro exige coragem. O egocentrismo infantil e o egoísmo adulto exigem exclusivismo ou reclamam a posse de outrem ou de algo. Ódio é sectarismo. O amor é universalista, cósmico e sem fronteiras. O amor sabe, porque tem o mega discernimento verbib. 40.
2. Egokármica e grupokármica. Refere-se à abrangência e maturidade das relações entre as consciências, formada pelos rastros de nossas ações e omissões atuais e passadas, outras vidas, dentro do grupo evolutivo nos ciclos multiexistenciais. Está ligada ao esforço pelo atendimento dos interesses pessoais ou à qualidade das manifestações dentro do grupo de convivência mais direto. Nossas atitudes podem ser mais expansivas e flexíveis ou geradoras de interprisões não só com outras pessoas mas também com locais, instituições ou até países. Quanto menores os débitos de suas relações interpessoais, maior o livre-arbítrio nas escolhas quanto às ligações futuras. O exercício da assistencialidade começa dentro de casa. A coragem pode ser utilizada para enfrentar com determinação as cobranças grupokármicas geradas pelas próprias imaturidades. A vivência da policarmalidade, liberdade máxima da consciência, só pode ser alcançada após a eliminação do medo de se enfrentar os débitos pessoais, saneando as condições egokármicas e grupokármicas. Uma postura mais inteligente, portanto, e a de não prender-se mais ao egocentrismo infantil quanto ao trato com as outras pessoas, mas procurar expandir a visão de conjunto sobre os contextos nos quais se encontra, visando favorecer a evolução de todos. Quem alimenta discórdia ou não usa as possibilidades que dispõe em prol da real melhoria do meio onde vive, está restringindo as próprias manifestações. A coragem de assumir os próprios talentos fortalece a autoliderança, libertando a consciência das amarras do próprio grupo, ao mesmo tempo em que o conduz para um patamar mais avançado de evolução. 3. Energética. Refere-se ao domínio das manifestações pensênicas, formadas através de nossas ligações energéticas, gerando acoplamentos e sincronicidades. O padrão da energia pessoal, caracterizado através dos pensamentos e sentimentos ou emoções, cria afinizações e ressonâncias com pessoas e situações. A maior compreensão das implicações e desdobramentos ocorridos pela nossa produção de pensenes, neste contexto, se faz essencial para identificar previamente, em níveis mais avançados, a qualidade dos acoplamentos que iremos gerar. Cada pensamento direciona as energias gerando conexões com situações e consciências afinizadas ao padrão de intencionalidade da ideia inicial. Estes acoplamentos podem ser libertadores ou geradores de amarras evolutivas. Tudo depende do conteúdo das informações que a energia veicula, desde as dimensões mais densas até as mais sutis. Para superar esta rede de retenção consciencial, o ponto de partida é o domínio do próprio holochakra, através do estado vibracional. Também é importante adquirir maior controle sobre os devaneios e fugas mentais, abstrações sem controle. Nesta reeducação, desenvolvida pouco a pouco, a coragem ajuda no autoenfrentamento mais profundo para analisar a qualidade da higiene mental e da intencionalidade nas atitudes desencadeadas. Quanto mais madura e evoluída a consciência, mais profundas e, ao mesmo tempo, sutis são as percepções e o controle das suas manifestações pensênicas. Esta conscientização constitui o caminho mais seguro para a libertação das outras redes de retenção evolutiva, pois a energia é a base de tudo. 4. Mnemônica. Refere-se ao discernimento no uso da holomemória, formada pelo registro das informações captadas através dos 5 sentidos básicos e dos estímulos energéticos e extrafísicos, multiexistenciais. A memória nos situa no que estamos fazendo, servindo de ponte entre o passado e o presente, dando um senso de continuidade em nossas ações. Ajuda, desta forma, a estabelecer um sentido lógico e coerente entre o que fizemos e quem somos. Só podemos lembrar dos fatos registrados de algum modo. A memória é a base do aprendizado, permite a associação de ideias e análise das situações, essenciais para compreendermos e superarmos nossas limitações. Entretanto, conforme a força e o direcionamento, pode nos fixar no atual momento evolutivo. É a rede de retenção, criada por nossas evocações conscientes e inconscientes, que não nos permite renovar certas posturas pensênicas, mantendo-nos presos em nosso passado intraconsciencial. Há retrocognições desencadeadas por assediadores extrafísicos com o único intuito de fortalecer este raporte com o passado e potencializar sua ascensão sobre a consciência-alvo.
Pode-se perceber esta prisão ao passado através da análise do saudosismo bolorento, do radicalismo monoideísta, da ruminação cerebral auto-hipnótica e da parapsicose pós-dessomática, após a morte biológica. A consciência se aprisiona dentro de si. Do ponto de vista intracerebral, estudos mais recentes apresentam a teoria da existência de múltiplos sistemas de memória, responsáveis por diferentes funções. Admite-se, hoje, uma divisão da memória em dois aspectos básicos quanto ao cérebro: a memória consciente, também chamada de assertiva ou explícita, e a memória inconsciente, processual ou implícita. Entretanto, não se tem certeza, anatomicamente falando, de como as imagens, sons e cheiros de uma experiência são registrados em nosso cérebro. A unificação dos dois tipos de memória ocorre durante as evocações, onde o pensene é reconstituído no ato, instantaneamente. É a indissociabilidade do pensamento, sentimento e a energia. O processo mnemônico é mais do que simples questão de lembrar ou não de algum fato ocorrido. Quanto mais dramática a situação, mais difícil é a renovação comportamental, devido ao cunho emocional normalmente ligado a ela. A memória, informação e a energia desenvolvem uma reação no holossoma passível de desestruturar o pensamento mais coerente. Estas reações podem, ainda, ser reforçadas pela presença de consciências extrafísicas atraídas pela evocação. Do ponto de vista multiexistencial, podemos expandir esta teoria anexando o conceito da holomemória, ou memória integral, multiexistencial, intra- e extrafísica, de todas as vivências da consciência, tornando este estudo muito mais complexo. Aqui vale um questionamento: você costuma fazer evocações assediadoras de outras pessoas ou consciências extrafísicas do seu passado? Segundo a consciencióloga Marina Tomás, há quem não consiga abrir mão ou não queira esquecer a própria dor. Podemos imaginar rede de retenção pior do que esta. A lucidez aponta que a vontade comanda a memória, ou seja, a memória em si não tem vontade própria. A coragem da consciência atua na firmeza de impor-se à própria memória para usá-la tão somente como referência de aprendizado e não como elemento fixador da evolução pessoal. A consciência mais lúcida não apresenta problemas de convivência com as próprias crises de crescimento, porque utiliza-se da coragem para superar o emocionalismo estagnador da evolução. Também não sofre com as recordações do passado multiexistencial, porque já reelaborou suas relações com este passado, visto agora como fonte de informações sem qualquer carga dramática. A falta de retrocognições lúcidas é uma evidência da imaturidade ao lidar com nossa memória multiexistencial. 5. Cosmoética vivenciada. Refere-se à maturidade da vivência do universalismo, estabelecida de acordo com a relação entre as informações obtidas e a cosmoética praticada no dia a dia. Conhecimento é responsabilidade. O nível de vivência da cosmoética pode fortalecer e libertar a consciência, autoridade moral, ou gerar uma rede de retenção evolutiva, rabo preso. As atitudes anticosmoéticas criam comprometimentos de dois tipos básicos. 1. Laços interconscienciais negativos que aprisionam a pessoa em um patamar evolutivo, em função da dívida assumida com as consciências prejudicadas por suas ações e que, não raro, se tornam seus assediadores mais ferrenhos. 2. Decorrente do desrespeito consigo mesma, negligenciando os cuidados mínimos com seus veículos de manifestação, a partir do soma, e com as oportunidades evolutivas recebidas. A dificuldade para liberar-se desta rede de retenção está na superficialidade da autoanálise. Em geral, a primeira alternativa descartada pela pessoa é justamente a causa mais provável de determinados comportamentos indesejados. Eis o porquê da dificuldade em melhorar certas posturas. O escrúpulo em preservar o autoconceito obscurece a percepção dos traços de personalidade a serem melhorados. Iniciar a liberação desta rede de retenção representa, muitas vezes, conciliar a coragem com os valores pessoais visando a máxima incorruptibilidade possível, tentando melhorar a performance pessoal. Esta é uma etapa complexa para a consciência de mediano grau evolutivo, devido às relações ou apegos emocionais a que está acostumada. O segundo passo a ser buscado é a eliminação de toda e qualquer atitude sectarista, preconceituosa, discriminadora e anti-universalista, limitante da liberdade de ação das consciências.
A vivência do universalismo liberta porque é expansiva e respeita a diversidade. A cosmoética, um determinismo lógico da evolução, nasce a partir desse respeito pelas diferenças. A pessoa universalista é comprometida com a melhoria da qualidade de vida de todos. Procura concentrar sua atuação no autodesenvolvimento e na assistência multidimensional, estimulada pela satisfação em vivenciar e proporcionar aos outros a liberdade do conhecimento. A evolução também se traduz por uma cosmoética mais sutil e elaborada. O desenvolvimento da coragem mental somática liberta, pouco a pouco, a consciência das redes de retenção evolutiva, porque possibilita a substituição do acanhamento egoísta e sectário pela vivência mais ampla do universalismo. Capítulo 8. Coragem evolutiva e produtividade consciencial. A consciência mais lúcida tem-se a responsabilidade pela sua evolução. A automotivação suficiente para manter este trabalho ela obtém observando e pesquisando constantemente esta trajetória, ou seja, o próprio desenvolvimento. Marina Tomás. O êxito no cumprimento da programação existencial depende diretamente da produtividade consciencial. Não adianta protelar, o melhor é arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Observando o comportamento social, reparamos a tendência de pessoas muito influenciadas pela mesologia e pelo emocionalismo de sentirem uma admiração exacerbada, ou até mesmo adoração, aos indivíduos capazes de apresentar desempenhos acima da média, os chamados gênios, como se fossem seres à parte, pertencentes a outra espécie. É mais fácil admirar os outros do que propor-se a um esforço disciplinado e contínuo visando a melhoria dos desempenhos pessoais. Ah! Se eu tivesse esse dom! Esquecem-se que a própria genialidade em qualquer área nasceu da dedicação intensa a um campo de atuação, e em muitos casos, esta dedicação tende a ser de vidas sucessivas. Nenhum talento se consolidou de um dia para o outro, mas, em algum dia, teve seu desenvolvimento iniciado. O psicólogo Howard Gardner, especialista em educação da Universidade de Harvard, EUA, afirma que um gênio não vacila ao escolher entre a obra e a vida. Muitos invejam a genialidade, mas poucos estão dispostos a pagar o preço pago por estas pessoas para alcançá-la. Horas, dias, anos, vidas em nome da necessidade de aprender e produzir, de alargar as fronteiras do conhecimento humano. Estas pessoas conseguem conjugar a motivação, o trabalho e o lazer em um único movimento. Duas características são comuns nas pessoas consideradas geniais e aparecem também nas pessoas realmente interessadas na melhoria dos próprios desempenhos: a produtividade e a coragem. 1. A produtividade. Os gênios produzem sem parar, o tempo todo, sem se importar com os erros, fracassos ou resultados inconsistentes. Ao estudarmos a biografia dessas pessoas, verificamos que trabalhavam incessantemente. E em meio a tantas tentativas, um acerto fora de série, acima da média, inaugura uma nova era dentro daquele campo de atuação. Com esforço perseverante, passam os limites do conhecimento até então disponível e expandem as opções para novas associações de ideias. Geram progresso. Fato análogo acontece com relação à evolução consciencial. Necessitamos ultrapassar os nossos gargalos evolutivos e aproveitar nossas crises de crescimento, tendo-as como oportunidades de mudança. A cada superação, um passo à frente na história pessoal, ampliando o saldo positivo na autobiografia. A forma ideal de evoluir é equilibrar o aprendizado em todos os campos básicos de manifestação de qualquer ser humano. Conhecer e atender às necessidades pessoais, melhorar as relações grupais e, se possível, expandir a assistência em grande escala. Estamos nesta dimensão intrafísica, prioritariamente, para aprender e ajudar uns aos outros. O país onde moramos, as interrelações, a profissão escolhida são todos elementos que podem facilitar a evolução pessoal, meios de se obter um avanço na maturidade individual e grupal. Não é resultado sem esforço. 2. A coragem. O ser humano, por natureza, precisa de desafios. Os mais inteligentes buscam desafios evolutivos, que acrescentem algo de verdadeiramente bom para si e para os outros. O esforço para produzir algo útil é fruto da coragem para vencer o pensamento acomodado e não desistir diante dos percalços naturais às renovações positivas. Segundo o psicólogo americano Dean Kates-Monton,
estudioso de mais de 2.000 biografias de cientistas. As maiores figuras da ciência são pessoas que não hesitam em correr riscos, em perseguir ideias e sonhos que parecem ilógicos ou contrários ao pensamento dominante. No esforço para modificar o quadro de inércia social, mantido pelos costumes e tradições culturais, todos os erros porventura cometidos pelos criadores de novas ideias são passíveis de sofrer críticas ostensivas e jocosas das pessoas satisfeitas com o estado de coisas estabelecido. Quem propõe mudanças mais significativas para melhor fica exposto. Não foram poucos os gênios que, mesmo ridicularizados ao apresentar suas criações, abriram, corajosamente, novas picadas na mata da ignorância, da truculência e da obtusidade. A multidão se nivela por baixo e novas propostas mexem com a insegurança das pessoas em relação ao desconhecido. É preciso ousar para produzir em alto nível. A produtividade consciencial está diretamente ligada à automotivação da consciência. A catálise do desenvolvimento evolutivo só acontece quando o fator desencadeante da melhoria dos desempenhos comportamentais é a sua vontade sincera. Verbib. 40. Se a consciência necessita de agentes externos para manter a motivação pessoal nos compromissos aos quais está ligada, tem dificuldades com o continuismo em sua produtividade na falta destes agentes. A heteromotivação é sempre fugaz. Quando a consciência mantém as energias canalizadas para as metas estabelecidas, consegue melhor uniformidade na produtividade individual. A pessoa dinâmica, motivada, realizadora possui um Olok Chakra mais vibrante e saudável. Este é um dos principais benefícios da reeducação parapsíquica. O domínio das bioenergias fornece melhor percepção e defesa mantendo-a mais estável, proporcionando mais segurança em suas atividades. Quando se fala em energia, é preferível manutenção de um percentual razoável todos os dias do que estar 100% ativo em um dia e completamente desmotivado no outro. A constância e o aprofundamento distinguem os criadores dos repetidores de ideias. Com relação à prática assistencial, esta constância é ainda mais importante, pois a pessoa torna-se mais confiável para assumir trabalhos complexos e contínuos, como por exemplo, a TENEPS, tarefa energética pessoal um compromisso assistencial diário, para o resto da vida. Os amparadores confiam mais naqueles com os quais podem contar sempre, mesmo que com um percentual menor de energia. Entretanto, é preciso coragem para vencer as inculcações sociais e assumir o próprio parapsiquismo, buscando desenvolvê-lo, estreitando o contato com as dimensões extrafísicas e as consciências que as habitam. Outro importante aspecto da produtividade multidimensional é não se iludir com o retorno imediato do trabalho realizado, com o agradecimento ou com o incentivo da sociedade em geral, principalmente quando se trabalha com uma tarefa assistencial de esclarecimento. Mesmo com alta produtividade, o resultado aparece mais a longo prazo, contudo de maneira mais definitiva. A pessoa, dentro dela mesma, deve saber e confiar no que faz. O conscienciólogo, por exemplo, quando evidencia a realidade da consciência com franqueza e sem misticismos e emocionalismos, nem sempre será visto com simpatia, porque suas ideias provocam um choque de valores na maior parte da sociedade intrafísica. Quem só espera aplausos não produz nada de significativo para a evolução das consciências. Também produz mais quem não tem medo de errar. A melhoria da produtividade inicia-se com autoconfiança nas capacidades pessoais de realização e produção de resultados positivos. Sem dúvida, até dominarmos melhor nossas manifestações, cometeremos muitos erros em busca de patamares evolutivos mais avançados, onde a ampliação da visão de conjunto permitirá errar menos e acertar mais. Nesse aspecto, a autopesquisa fortalece a coragem mental somática para se corrigir os erros e recomeçar sempre que necessário. A produtividade consciencial é fruto da qualidade assistencial. Fraternismo é antes de tudo, um ato de coragem. Não vale a pena iniciar uma atividade, com baixo nível de engajamento ou sem grandes interesses no resultado do trabalho. O ideal é procurar ser o melhor no que for fazer. Essa é a forma de sair do subnível evolutivo. Podemos fazer uma avaliação mais criteriosa dos nossos desempenhos através do crescimento do aprendizado alcançado. Não existe rotina nem tédio para a pessoa motivada em potencializar seus resultados. A complexidade dos trabalhos realizados, em qualquer lugar,
principalmente quando se refere ao parapsiquismo, ao domínio das energias e à prática de tarefas assistenciais mais sofisticadas, devem ter uma expansão contínua. A estagnação aponta a existência de algum erro de abordagem ou postura, e, normalmente, é do próprio indivíduo. Se a priorização de nossas energias conscienciais canalizadas para nossas tarefas do dia a dia nos dá a medida da nossa produtividade, alguns questionamentos quanto ao emprego de nossas energias tornam-se importantes. 1. Quanto de minhas energias conscienciais eu gasto com justificativa sobre alguma questão ou trabalho? 2. Quanto de minhas energias conscienciais eu gasto reclamando do que os outros fizeram de errado ou deixaram de fazer? 3. Quanto de minhas energias conscienciais eu aplico, de fato, nos problemas a serem resolvidos? Muitas vezes, perde-se energia demais com ansiedades desnecessárias, descontentamentos e dispersões. É importante organizar nossas atividades para poder clarear as prioridades. Priorização, auto-organização e produtividade andam juntas. Não raro, ouvimos pessoas dizendo que estão trabalhando muito e por isto andam estressadas, mas paradoxalmente, ao mesmo tempo, quando fazem uma autoanálise mais profunda, sentem-se em subnível evolutivo. Há um nível de estresse saudável quando a pessoa está desempenhando uma tarefa no limite de seu potencial evolutivo. Se não é esse o caso, então há um sério erro de priorização das atividades e vale a pena uma revisão mais criteriosa de suas escolhas. Um elemento ainda mais importante na produtividade consciencial está no exercício da grupalidade. Marina Tomás, em conferência durante o 2 Fórum Nacional de Qualidade Consciencial, Curitiba 1996, ao expor sobre o tema, apontou um aspecto interessante quando se trata de inter-relações pessoais, a facilidade com que muitas pessoas entram em estado de dependência de alguém para atingir as próprias realizações, e outras, por outro lado, buscam a independência total, conseguindo apenas trabalhar sozinhas. Estes dois extremos, conforme a pesquisadora salientava, evidenciam a dificuldade de se trabalhar de modo sádio em grupo, a vivência lúcida da interdependência. O patamar mais avançado da produtividade consciencial é a capacidade de produzir em grupo. É mais complexo porque requer maior coragem e despojamento para buscar as melhores soluções em benefício de todos. O exercício maior da grupalidade está em buscar a evolução conjunta. Implica, em algumas situações, fazer concessões lúcidas e mudar certas posturas pessoais para propiciar a outro aprendizado e experiência, mesmo sabendo estar correto em seu posicionamento, desde que isso não comprometa o trabalho de todo o grupo. Produzir em conjunto com quem temos afinidade evidencia um determinado nível de consciencialidade e universalismo, mas produzir junto com pessoas com as quais nem sempre temos as melhores afinidades exige um nível bem mais avançado destes atributos conscienciais. De qualquer forma, não existe relacionamento teórico. Para a obtenção dos melhores resultados, segundo Marina Tomás, devemos procurar os pontos de interseção existentes entre as consciências integrantes do grupo, criando elementos de conexão e interatuação entre a equipe, num primeiro momento, para facilitar a criação do espírito de equipe. Mesmo se houver dificuldades de relacionamento pessoal, sempre há algo em comum capaz de propiciar um entrosamento produtivo. Num segundo momento, deve-se buscar desenvolverem-se outros pontos comuns que permitirão o contato, minimizando os conflitos e otimizando, consequentemente, a produção conjunta. Para a alavancagem deste trabalho, é importante estar atento à conexão entre a equipe intrafísica e a equipe extrafísica, buscada através da seriedade do trabalho, do desenvolvimento prático do parapsiquismo e da projetabilidade lúcida, ao alcance de todos aqueles que estiverem dispostos a investir na evolução. Em toda realização coletiva, é preciso identificar os diversos patamares de responsabilidade, autoridade consciencial, sem que isto represente mérito ou demérito a ninguém. Mais importante é a predisposição para realizar o trabalho necessário. Às vezes, isto exige deixar de realizar, momentaneamente, um trabalho mais complexo porque está faltando quem faça o básico. Em outras, assumir a responsabilidade de uma tarefa acima das qualificações atuais, porque dentro do grupo não há alguém mais preparado e, sendo assim, procurar fazer o melhor possível.
E, não raro, conjugar as duas condições. Peter M. Senge, especialista em administração do MIT Massachusetts Institute of Technology, ressalta a importância do trabalho grupal não só no âmbito pessoal mas também como dinamizador de forças que se somam, oferecendo uma resultante superior à simples soma dos elementos envolvidos. O objetivo comum faz surgir uma coragem que as pessoas nem sabiam que possuem. Verbib. 27. A coragem atua para manter a firmeza das ações e conjugá-la com a postura íntima de procurar aprender com o outro. Quem quer ajudar, sem ter a vontade de também aprender, achando estar em um grupo somente para doar sapiência, está perdendo importantes oportunidades evolutivas. Toda consciência oferece um universo de estudo para o pesquisador atento. Ninguém faz parte de um grupo evolutivo por acaso. A coragem da consciência realizadora torna-se essencial para a difícil manutenção da produtividade consciencial, chave do completismo existencial e da dinamização da evolução. Binômio discernimento-motivação. A melhoria da produtividade evolutiva pessoal requer constante revisão do nível da vontade que mantém a motivação. Este processo é retroalimentado quando existe a valorização dos resultados positivos alcançados, atuando como novos estímulos. Podemos nos fazer a seguinte pergunta: se a consciência sabe que pode ser melhor a evolução, por que é tão difícil manter o ritmo produtivo? A questão principal é que a motivação emocional é fátua e não confiável. Nesta condição, a produção se mantém apenas durante os picos emocionais instáveis devido às situações novas de cada dia. O ideal é procurarmos um patamar mais sólido para nossa motivação, comandada a partir do mental soma. Assim, importa estar atento ao binômio discernimento-motivação, ou seja, uma vez compreendido o que é o melhor, poder agir com automotivação neste caminho. Este binômio apresenta um mecanismo simples: se após uma análise profunda, com o discernimento em alta, decidimos por uma rotina mais sadia do ponto de vista evolutivo, podemos deduzir que se houver alterações quanto à automotivação e segurança das medidas adotadas, é porque ocorreu uma redução da preponderância dos atributos do mental soma, inclusive o discernimento. Se a pessoa estiver atenta, a queda da automotivação pode ser um importante sinal de alerta. Esta pode ser uma fórmula de constante supervisão sobre a automotivação e, consequentemente, sobre a produtividade consciencial. As pistas sugeridas pelas quedas de automotivação são os novos aspectos a serem trabalhados em nosso amadurecimento consciencial, descobertas através da análise dos fatores que estão nos colocando em dúvida sobre os posicionamentos adotados, exigindo, se necessário, pequenos ajustes no processo. O desenvolvimento evolutivo não se faz em apenas uma vida, com a execução satisfatória de uma programação existencial. O autorrevezamento consciencial é a condição avançada em que a consciência evolui entrosando uma existência intrafísica com a outra, consecutivamente, ao modo dos elos de uma cadeia, séries de existências, dentro do ciclo multiexistencial, holobiografia, Verbib. 40. O indivíduo mais lúcido, após determinado estágio da vida intrafísica, já consciente das diretrizes básicas da própria programação existencial e de execução parcial até o momento, começa a preparação da próxima vida ainda nesta, demonstrando coerência e continuismo. Um fator fundamental para isto é o fortalecimento das sinapses referentes à sua natureza multidimensional, ao processo evolutivo e à percepção clara das megametas do grupo evolutivo ao qual pertence. A identificação da real procedência extrafísica é um passo importante nesta direção. A condição evolutiva das consciências se revela na grandeza das propostas e na maturidade e discernimento exibidos em suas ações. Esta maturidade e discernimento são conquistados com muito esforço, através das posturas discutidas neste livro, sobretudo através da coragem mental somática, para ampliar, de modo prático, os seus horizontes. O universo é do tamanho das fronteiras mentais do indivíduo e não a expansão destas sem novas experiências. Por isso, apenas a teoria não resolve o problema evolutivo de ninguém. O movimento centrífugo da consciência, ao priorizar o abertismo consciencial e o intercâmbio de informações e experimentos, a dialética da pesquisa inteligente, permite novas associações de ideias e o desenvolvimento da maturidade integrada,
refletida na qualidade dos seus rastros pensênicos. Por último, vale lembrar que as experiências extrafísicas, vivenciadas através da projetabilidade lúcida, confirmam que, após a desativação